Vamos lá, gente, de novo aqui, nosso podcast é da nossa conta. E mais do que nunca foi importante falar que é da nossa conta. Hoje eu estou com o professor Jean Santos, empreendedor social da rede Ampecom, pedagogo, especialista em gestão e coordenação pedagógica, CEO da Siga-me, instrutora socioeducativo, coordenador regional da Associação de Conexões e Vida, formador de jovens educadores da AMA, Associação Mosaica do Amor e da Pastoral da Criança e Adolescente, e muito mais. Né? Então, eu queria que você, meu querido amigo, venha cá, a nós, um brisinho aqui de novo, a água, certo? Se apresentasse, ainda tem muito mais coisas que você podia explicar para a gente, nós estamos curiosos para saber como essa pessoa que está com a gente, que chega aqui, deixa eu beber logo, que me dá a satisfação de estar aqui com a nossa Eu Sou a Via de Transformação. Verdade. Moral. Por favor, Jean, se apresente para o povo aí, o povo saber quem você é. Então, primeiro, é grato, né? Pelas pessoas, pelas famílias, por essa via cidadã. Quem sou eu? Eu sou um homem negro, bonito, com inteligência, com sagacidade, um pai de família. Como costumo dizer que eu sou um EP5, um esposo de Dona Helena, Heloísa, né? P de pai, professor, pedagogo, É político, P. EP5. Ah, eu E já. os cinco filhos, né? Ah, Biológico. Porque eu acredito em uma questão da nossa ancestralidade que nos diz que nós somos uma família. E sendo essa família, devemos nos cuidar. Esse sou eu, aquele que cuida de si, do outro e dessa casa comum. Porque é da nossa conta e é da nossa via cidadã. Mas é Ave isso. Maria, com a introdução dessa, meu amigo, já nós somos irmãos, cuidamos um do outro e temos que cuidar de todos nós, e é por isso que é da nossa conta. É por isso que a via de transformação, a autoestima cidadã, a autoestima pessoal, o equilíbrio emocional, a saúde física, mental e principalmente a educação de cidadania, ela é fundamental para a transformação do ambiente, para a transformação de onde nós queremos viver, que é nesse mundo que a gente está aqui. Verdade. Pô, maravilha, esse papo vai ser super interessante. Acompanhem, compartilhem, participem. Né? Vocês também têm que ser uma via de transformação. Vamos lá, É máquina, meu amigo. isso. Vamos lá, eu queria que você ficasse muito à vontade, porque eu já vi que vai ser espetacular. Estamos aqui. Vamos lá. E diga aí o que é que você acha que a gente pode fazer para salvar o mundo. Acho que a pergunta tá boa. Vamos começar pela Bahia, e pelo Brasil, pela Bahia, e por Salvador, e por, talvez, né? Eu sei que sua amplitude é bem maior pelo que eu já vi, mas também por Tancredo Neves, né? Vamos lá. Exato, né? Primeiro é se reconhecer, né, como parte desse todo, que é o Beirute Tancredo Neves, que é Salvador, que é a Bahia, que é o Nordeste, que é o Brasil. Então, se reconhecer como ser cidadão, como ser de potência. Todo e qualquer ser humano, independente da sua crença, independente dos seus valores, do universo valores, ele é um ser de transformação. E nós precisamos devolver isso ao nosso povo, que foi, em um determinado momento da nossa história, foi roubado. Então, toda e qualquer criança, jovem, adolescente, família, homem, mulher, senhor, precisa carregar dentro de si a beleza da transformação, da coragem de fazer a diferença. Podemos salvar o mundo? Podemos. Precisamos usar a utopia. Que utopia é essa? O mundo ao meu redor. Né? Diz um princípio africano que nós precisamos, de fato, escutar o som da natureza, o som das águas, o som dos pássaros, aprender de maneira natural. Eu costumo dizer que para uma pessoa ser educado, basta olhar para o lado e procurar uma pessoa educada. Porém, ao contrário também, para uma pessoa ser mal educado, basta olhar para o lado. O que a pessoa precisa fazer é escolher qual lado ela quer seguir. É isso aí, é como diz, né? Meu filho fala muito isso. Ele diz o seguinte: a gente precisa saber qual é o lobo que a gente quer alimentar. Sim, Se ele é o mal ou é o bom, né? Aquela exato. questão também do anjinho e do Sim, demônio, né? Que fica ali de sim, todos nós, que frequenta nossas atitudes, nossas reações. Afinal de contas, nós somos seres animais, né? E sim, como eles, nós trazemos essas nossas naturais sim, instintos de sobrevivência. E o oportunismo, ele não deixa de ser.
né? A reprodução não deixa de ser. Mas a gente precisa entender que a gente teve o privilégio de ser racional, e por sermos racionais, Sim, a gente traz essa capacidade de saber exatamente identificar como preservar, como pensar no futuro, como saber escolher, aprender com o passado nosso. Então, eu acho que a gente realmente, como você colocou, a gente precisa começar a dar oportunidade a outras pessoas, a que possam também ter a oportunidade de desenvolver o seu senso de avaliação crítica, analítica, mas isso ele só vai fazer quando ele tiver conhecimento. E o conhecimento, realmente, a gente só vai ter se a gente estiver educando, se a gente estiver com a sim. escola, se a gente estiver informando, se a gente fazendo uma campanha para isso. E é isso que você faz muito bem, é por isso que eu lhe admiro muito e respeito muito e vejo, e é por isso que nós nos identificamos assim No estalo, no né? Estado. Não foi tão rápido. Na verdade, é aquilo, né? A gente só reconhece no outro aquilo que a gente tem. Então, aqui também é recíproco. Então, a vida é um diálogo. O outro, diferente de mim, igual a mim. Então, para mudar o mundo e para mudar o meu mundo, eu preciso reconhecer as minhas potências. O Gardner, ele vai falar sobre inteligências múltiplas. Então, todo e qualquer ser humano, ele tem inteligência, mas isso foi roubado. Em determinado momento da nossa história, alguém entendeu que diminuiu o outro para negar o outro. E nós precisamos validar a presença de cada pessoa. Eu queria que você explicasse mais, que já que você falou duas vezes, veja que o papo hoje vai ser papo, como eu chamo, papo cabeça, é o papo que eu gosto, né? Aquele papo que a gente é, aprende, que a gente troca, né, informações, visões, e a gente, mesmo sabendo que a gente não sabe, é isso que faz com que a gente consiga aprender Sim. mais e melhor e mais. Você falou duas vezes sobre roubaram a nossa capacidade de inteligência, a nossa inteligência. Você poderia explicar melhor isso? Bom, nós estamos na Bahia, estamos em Salvador. E quando eu digo assim que roubaram, a história que é contada para o Brasil é uma história pintada para grego ver, né? É uma história podada. Nós estamos no avanço, né, por um letramento racial, por um letramento social, né, ensinando as pessoas o ABC da vida, que é o amor, que é a beleza do negro. Nós vivemos uma terra de festa, mas porém não é somente trabalho, como diz a música Titãs. Nós não queremos só trabalho, queremos diversão, arte. Então, quando eu digo que roubaram, é porque a pessoa negra de uma comunidade periférica, ela não se sente no direito de pensar, de sonhar, de escrever um livro, de viajar. Porque esse sonho dela foi podado. Porque nós temos agora a Lei 10.639, vai falar sobre a cultura afro, vai falar sobre a questão do pertencimento do negro, vai falar sobre políticas públicas, vai falar sobre não fazer somente essencialismo, mas de fato ensinar a pessoa a pensar sobre o seu sonho, sua carreira. E observando a caminhada periférica da onde eu vim, eu não fui ensinado a pensar, sonhar, ser um empreendedor social. As pessoas não me acham bonito. Então, se eu não me reconheço enquanto bonito, enquanto um ser de Gente, potência, veja bem, eu queria que você desse a sua opinião aí, viu? Porque ele está dizendo que as pessoas não acham o cara bonito. Ele começou saindo, se autodescrevendo como bonito, e agora diz que não é, e é um cara, pô, é, imagine eu, careca, feio, narigudo, desse jeito. então, aqui são duas coisas, né? Mas termine São as atrapalhando. duas coisas. Porque eu sou e estou. Então, essa consciência roubada, eu voltei para mim. Mas foi um processo, está sendo um processo, que é no caminho que se faz a caminhada. Mas muitos dos meus, nas escolas, as professoras, educadores, nos terreiros, nas igrejas, a gente olha para a pessoa e vê, não, aquela ali não é uma pessoa. Ali é uma máscara, é uma sombra, é um rótulo. Então nós precisamos devolver esse sentimento de pessoa. Deixa eu colocar para você, que você sabe que no meu pensamento, eu defendo exatamente o que a gente também defende, que é exatamente o sentimento do amor. Sempre me perguntam qual é a minha religião, eu sou ateu. E eu sempre respondo que eu acredito no amor, que eu acredito em fazer bem ao próximo. E que se você for olhar para todas as crenças, as fés, você vai no candomblé e encontra a mesma ideia, o mesmo pensamento, a mesma construção.
do bem e o mal, mais que o amor ao próximo, fazer o bem, se sentir bem. Quando você vai à igreja católica, você vai para o adventista, você vai para o Buda, você vai para o espiritismo, você vai para uma tribo indígena lá de onde for, né? Qualquer tribo, ele vai ter lá também o seu. Eu estou chamando de pajé porque eu não sei, é falta de cultura Sim, para dizer cada um, como é o nome de cada sim, um desses líderes, ou seja, desses deuses, o Deus de cada religião, ou no espírito, ou no que eles acreditam de cada religião. E eu digo que eu acredito exatamente, e eu participo e comungo de todas elas que tragam o amor, que tragam o amor ao próximo, que tragam a fazer o bem, reconhecendo que todas elas também enfrentam o mal. E existe também a figura sim. do mal. Então, e acho importante, defendo que é super importante a pessoa, qualquer ser humano, ter fé, acreditar. Não é só porque é confortável, Sim, mas porque ele ajuda também a se autoconstruir. Então, veja bem, dentro desse mesmo espírito, eu trago que o Brasil, ele é já um país formado, né, por todos nós somos iguais, né? Todos nós, indistintamente, independente da sua raça, do seu credo, não é verdade? Está lá na Constituição de 1988. E o que eu prego muito, né, quando eu digo de consciência cidadã, a consciência cidadã é a consciência de saber que conquistamos um pacto social que diz que o convívio da escola pública tem que ser de eficiência para todos indistintamente, que a saúde pública, que a segurança pública, acesso à justiça, e que nós vamos tratar as desigualdades como elas são e tal. E fizemos isso no tributo, fizemos isso na nossa desenho tributário, paga-se mais quem ganha mais, paga-se menos, então o IPTU do bairro não paga, é isento, porque no outro bairro paga para poder compensar aquele sim, IPTU dos serviços e assim por diante. Essa é a nossa Constituição Federal Brasileira. E eu acredito também que quando a gente trabalha para essa consciência, só para finalizar mais rápido, quando a gente trabalha esse sentimento de igualdade, de amor, e aí por isso que eu termino meu livro dizendo que sim, é da nossa conta, por mim, por você, pelo amor, porque todo mundo ama alguém, e eu trago exatamente esse amor, ainda mais no Brasil, né? Que a gente hoje não pode dizer que quem mora, por exemplo, no Beru Tancredo Neves, não existe já todo mundo, eu diria assim, já juntos, unidos, misturados. E na sua escola mesmo, eu até falei isso lá na Tancredo Neves, na apresentação de uma das pessoas da capoeira que estavam lá e dançando capoeira, você tinha meninos espetaculares dançando capoeira, você tinha brancos, você tinha morenos, você tinha, sei lá, pardo, eu não quero cometer, tinha sim. negro, tinha todas as pessoas ali curtindo, se divertindo juntos, brincando juntos. Um espetáculo, inclusive, que foi maravilhoso aquele dia para mim, foi Obrigado. brilhante. De Parabéns pelo fato. que você vem fazendo. Então, olha bem, é isso que eu acredito. Eu acho que quando a gente, e a gente está acontecendo isso hoje, todas as polarizações, todos os extremos, seja qual for, direita, esquerda, toda a defesa que tem isso, pode ser da mulher, pode ser a defesa do negro, pode ser a defesa, todas as defesas que começam a criar uma oposição, termina repetindo. Eu queria que você me corrigisse se você acha que eu estou. Sim, Mas repetindo os nossos erros, a gente começa a afastar o outro. Então, como eu digo sempre, como é que eu vou fazer um marsúpio, um acolhimento das mulheres negras do subúrbio ferroviário? Aí eu viro e digo, espera aí, eu falo, quando eu dou sempre esse exemplo, boto na auditória aqui da Associação Comercial, vão 100 mulheres, aí eu vou perguntar, me diga aí quem é as mulheres que são pardas e negras, aí 81% vão levantar dizendo que porque é o percentual IBGE da sim, nossa Salvador, e eu vou mandar então aquelas mulheres que estão no subúrbio ferroviário, passando as mesmas dificuldades, com os mesmos problemas que é social, embora e não vou acolher. Entendeu o que eu estou dizendo? Eu só sim. estou. Só tô... Aqui tem uma máxima, né? Quando a gente fala do amor, amar quem? Quando a gente fala de escolha, escolher quem? Porque a liberdade está aí, né? A liberdade é vigiada. E quando a gente fala assim sobre o letramento, sobre a oportunidade para as pessoas da periferia, é porque alguns vão ter e outros não vão chegar.
E quando a gente fala do amor, do princípio, é uma regra de ouro. Né? Qual é a regra de ouro de toda pessoa, de toda congregação, de toda religião, de toda tribo, de toda seita? É fazer o bem. Só que eu fazer o bem a quem? Porque se tiver A, eu faço o bem a A. A gente é seletivo. Isso é natural. Mas o que a gente fala aqui é a desigualdade. Que, por exemplo, dentro do Beiru, da comunidade do Beiru, né, dentro do nosso grupo, tem uns que vão se dar pela capoeira, outros vão se dar pela música, porque pela diversidade. Então, nós, seres humanos, precisamos ter a capacidade de acolher os diferentes, sem fazer indiferença. Então, quando a gente fala de letramento, quando a gente fala de oportunidade, é para tirar a indiferença. Porque os nossos olhos, ele é seletivo. A gente busca aquilo que eu enxergo, aquilo que é o meu desejo. Então, nosso desejo, às vezes, trai a gente. E quando a gente diz assim, eu fui roubado, é porque a escola pública, a educação é para todos. Se é para todos, então a palavra inclusivo não deveria ter. Porque se é para todos, todos já está inclusivo. Concordo com você. E aí fica redundante. Mas então nós estamos falando nessa hora a mesma coisa. Querem dizer exatamente isso. É redundante. Se é para todos, já está pronto. Esse aí foi onde a gente conseguiu agora, na nossa fala, a gente conseguiu mostrar assim, é exatamente o que eu defendo. Talvez a forma de eu expressar a minha, e a sua, no caso de você colocando, mas no final da história é isso mesmo. Eu digo, pô, eu tenho que trabalhar é pela eficiência da escola pública. E o trabalho que eu estou tendo, acredite, meu querido amigo, é verdade. E eu vou dizer uma coisa que a gente viu, a gente foi para. Nós vimos agora um discurso, olha essa, um discurso bonito de redução de carga de trabalho. Sim. Sair de 6 por 1 para ir a chegar a 4 por 3. 6, 5 por 1, depois papapá. E ao mesmo tempo que você ouve isso, que você tem que dar dignidade à pessoa humana, você tem um salário mínimo, que poderíamos aumentar proporcionalmente, já que eles querem isso em casa, e a gente tem o seguinte, um reajuste do governo federal para os professores da rede pública de R$18. 0,37%. Sim. É de uma incoerência, é de um discurso eleitoreiro e por eleitoreiro. Sim. E o pior, você vê os políticos, nossos representantes, aí eu falo de todos os representantes, pode ser o político de direita, esquerda, centro. Naquele momento, todos se acovardam. Sim. Olha bem, eu vou tirar a palavra covardar porque é forte e é injusta. Todos se preocupam em não defender, nesse momento, uma realidade que a gente sabe que é a realidade do Brasil, sim, como abrir a boca e dizer, já, mas espera aí, a informalidade no nosso estado ou no Brasil, de pessoas que trabalham, é maior do que carteira assinada. Sim. Se o assistencialismo hoje é maior do que a carteira assinada, e o informal, o MEI, é maior. Então, como é que eu vou defender isso? Uma jornada de trabalho para pessoas de carteira assinada que é minoria no nosso país. Sim. Ah, Paulo, mas essa minoria é organizada e vota. Sim. Tem sindicato, tem o sindicato do trabalhador. Aí vem aquela coisa que você defende, que eu defendo também. E esses informais, além deles não terem a oportunidade, sim, de aprender o que é isso, jornada de trabalho, porque ele vai num Bonfim, ele está trabalhando, sim, no carnaval ele vai trabalhar, no final de semana ele trabalha, sim, vai dizer aí o pai de família que está vendendo água de coco, está na feira, ou está vendendo esse negócio, que ele não vai trabalhar 9 horas por dia, 12 horas por dia, sábado e domingo, para sustentar sua família, que ele vai ter que ficar em casa parado esperando o quê? Para ter dignidade humana, para não ter nada para dar para o meio dentro de casa. Então, quer dizer, não sei se você compreendeu a minha, sim, colocação. Eu vou ter que ser eleito. Veja a nossa falta de cidadania, sim, professor Jean. Até na nossa representatividade política. Realmente, o povo tem os representantes políticos, os seus governadores, os seus prefeitos, os vereadores, que merecem, porque eles elegem.
E isso mostra a nossa infantilidade, da nossa consciência de cidadania, refletido no nosso político que diz isso. Não, não vou defender que vou perder voto. Deixa de ser eu represento o bem-estar social e passa a ser primeiro, meu pirão primeiro, meu irmão. Primeiro eu tenho que ser eleito, Sim. tenho que ganhar meu dinheiro. Tem um pensamento lógico por parte deles? Tem. E onde é que estamos nós? Nós que eu falo? Nós, com eu. Eu estou falando associações comerciais, a classe produtiva Sim. do Brasil, a sociedade civil organizada. Onde é que estamos nós para poder orientar o nosso próprio povo, eu que sou incluso, Sim. nos darmos consciência de cidadania, para eles poderem entender isso e poder tranquilizar esses eleitores ou votarem certo. Você entendeu? Aí também é uma questão de processo, porque eu me lembro quando eu era pequeno, eu estudei estudos sociais. E hoje, quem estuda estudos sociais? Não tem. Não tem. Aí fica o povo no País da Maravilha, que vai cair no pão e circo, É isso aí. né? Perfeito. E a gente precisa parar, pensar, sentir e agir de um jeito diferente. E eu gosto, quando você escreve sobre inteligência cidadã, para primeiro requisito, eu me reconheço como parte desse processo. Porque se a pessoa, independente de onde esteja em nossa cidade, não se reconhecer como sujeito de direito, como sujeito político, como sujeito de potência, ele vai cair na ociosidade e vai esperar as coisas caírem do céu. Parabéns. Parabéns. Eu quero que você fale do seu trabalho. Eu quero que você fale mais assim. A gente precisa apoiar, estarmos juntos. Já estamos juntos. Você Sim. sabe disso, já disse a você. Junto e misturado. Misturado. Agora, fale, pessoal, vamos tocar o barco. Se você tiver o link para colocar, dizer aqui embaixo. Aí não, sim, pode botar aí embaixo o link, o que é, o que procurar, como apoiar, entendeu? Bota aqui, clica aqui, entendeu? De fazer esse lance para tocar o barco. Fale um pouco de você. Então, a nossa história com arte e educação, ela começa justamente jogando luzes na criança da comunidade, né? Eu vim de uma família humilde, criado com meu pai, e aos 13 anos ele me deixa em casa só, e dali eu percebo que aos meus redores tem pessoas educadas e mal educadas. E um grande segmento nosso é olhar não o copo cheio, nem o copo vazio, né? É olhar o copo. Nem sucesso grande e nem sucesso pequeno. É sucesso. Então, desde os meus 13 anos que eu venho observando isso. Vou andar, né? Vou seguir, vou dar o primeiro passo. E observando que os meninos não tinham instrumento. E uma belga, Simone, aqui em memória saudosa, fundadora do Ceifar, Centro de Integração Familiar, uma ONG, uma organização social no Beiru, me deu um violão. E eu gostei desse violão. Eu não aprendi a tocar, mas porém eu aprendi a fazer o que essa mulher fez, tocar o meu coração. E hoje, quando alguém me pergunta, professor, você tem 1.500 instrumentos musicais. Qual que você toca? Toca o coração. Porque você pode dar o primeiro passo. Você pode fazer a transformação. Hoje, eu tenho uma instrumentoteca dedicada à comunidade do Beiru e região metropolitana, onde as crianças, jovens e adolescentes, suas famílias, podem tomar um instrumento cordofônico. O que é o instrumento cordofônico? Instrumento cordofônico é todo e qualquer instrumento de madeira com corda friccionada. E dali a gente pode dizer aqui, no mínimo, 50 tipos desse instrumento. Por exemplo, violão, viola, violino, cello, baixo, cavaquinho, contrabaixo, ukulele e tantos outros instrumentos de corda. Mas também tem a família, são 5. Cordofônico, aerofônico, membrafônico, idiofônico e instrumentos eletrônicos. Tudo isso são pessoas que compraram um instrumento com 15 anos, 18, 50 anos, deixaram parado. Vem a inteligência cidadã solicitar. Porque nós, empresários de economia de comunhão, sabemos pedir, porque o outro pode apoiar. E a vida é assim, um pede e o outro apoia. E os dois têm a mesma dignidade. A minha dignidade em pedir e a sua dignidade de ofertar aquilo que você tem. Porque no passado, a nossa história, a gente fazia isso. Nós olhamos a necessidade do outro e doamos, ofertamos. Com isso, a minha dignidade não é nem menor e nem maior. Claro. Todas as pessoas podem fazer isso. Então, em resumo, é isso aí. Você também. Resumo, quer dizer, depois eu entendi aqui. Então, você recebe, por exemplo, quem tiver seus instrumentos, comprou seus instrumentos, tiver, pode ser 50, 60 anos, que tiver em casa, seu instrumento, qualquer instrumento, e queira, por exemplo, doar
A mobilização musical. mobilização musical, como é que faz? Vai encontrar você aonde? Faz Pronto. como? Estamos aí nas redes sociais, @mobilização musical. Temos 3 nomes. Mobilização musical, temos catequese musical e temos toque musical. Mobilização musical é para qualquer criança, jovem, adolescente que venha de uma família, né, cristã, protestante. Infelizmente, tivemos que categorizar. Porque o adulto, quando ele olha uma pessoa, ele não vai olhar a sua riqueza. Pô, o Paulo está até bem, mas poderia fazer isso. Eu fiz uma desarmonização facial de propósito. Eu sou um cara mais jovem, mas aí eu fiz isso. Eu tirei cabelo, eu botei as rugas aqui, entendeu? Para Sim. ficar com mais cara de filósofo, de Sim. idoso, entendeu? Sim. Porque assim eu ficava. Tem que fazer a harmonização, eu fiz uma desarmonização facial. A gente sempre coloca um Ficou bem, mais. ficou parecendo que eu estou mais idoso, mais velho, né? Né? Sempre a gente coloca um mais. E aí o que acontece com a nossa instrumentoteca? Então, temos catequese musical para o público católico e temos toque musical para o público candomblessista. Quando você chega na atividade, você não reconhece quem é quem, porque todos nós ali somos crianças, jovens e adolescentes fazendo a trocação musical na ilha. O que é a trocação? Como nós não temos recursos financeiros para pagar o maestro, para pagar o professor, nós usamos uma técnica chamada ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal. Nós ensinamos a Josué de 7 anos, e Josué de 7 anos, ele apreende o conceito. Josué é aquele que é um craque, um menininho, Sim, que, parecendo, que ele fica tocando, Sim. E ele fica tocando e interagindo com as pessoas, olhando, parecendo que ele toca com uma habilidade fantástica e parece que não está fazendo... É ele mesmo. É ele mesmo, né? Ele mesmo. Parece né? que ele não está fazendo Pronto. nada. Porque ele não tem obrigação de aprender. Maravilha. Quando é que se torna uma pessoa vai aprender uma coisa? Quando você não tem a obrigação de aprender. Os grandes achados da nossa sociedade foi, puxa, acontece assim. O velcro foi assim. A caneta Bic foi assim. Entendi. É assim. Quando você tem a obrigação de aprender, você fica rígido. E você trabalha no natural. A exemplo de Josué. Ele não tem obrigação de aprender a tocar um instrumento. Mas ele só tem uma obrigação da convivência. Maravilha, parabéns. Espetacular, gente. Vamos nessa. Mas conte, e aí, nesse contexto, ele aprende com 2 E. E o outro aprende com ele com um E. Então, ele aprende que ele é um instrumento para o outro. Pô, é assim que faz. É na ludicidade, é na brincadeira, é de uma forma pedagógica infantil. E ali você desenvolve. Qual é a parte do adulto? Observar e colocar as cartas na mesa. Que maravilha. Não deixar faltar nada. Maravilha. Não faltar uma água, não faltar um ambiente, sabe? Não tirar o bullying, que às vezes acontece de maneira natural. Sobretudo nós baianos, nordestinos, a gente gosta de fazer uma gozação. Bahia e Vitória perdeu isso, e depois tá todo mundo dando a mão. É isso aí. Então, a musicalidade acontece isso. Bom, ele não é proficiente na música, mas porém, você viu Jean Felipe, 20 anos, tocando o hino do Brasil no instrumento de alta performance. Eu vi. Você contribuiu. Parabéns, claro. E eu agradeço pela sua contribuição. Nós estamos juntos, meu irmão. Nós estamos juntos. Eu acho que para mais gente contribuir, porque é importante, né? É importante porque projetos como esse é que faz a transformação. Sim. É que eu digo, a gente tem cada coisa espetacular. É por isso que a rede Via Cidadã e a plataforma que a gente está investindo nessa rede, é para que a gente hoje, com a inteligência artificial, a gente tem que aproveitar o máximo possível mais rápido para encontrar você, como é que no Brasil, como é que eu faço que esse podcast chegue a maior quantidade de gente no Brasil? Vocês precisam compartilhar ele, mandar para outras pessoas, ver a questão musical, seja o nicho que for, ver a questão que ele falou da laje espiritual, da laje também de solidariedade. Não sei se é aquilo que você falou, dessa energia, né? Por isso que eu chamo de energia, sabe? Sim. Por energia eu consigo estar em todos os ambientes, né? Porque a energia está em todos os ambientes. Sim. Energia positiva boa, energia de quem quer construir, de quem quer transformar, né, coisas positivas. Então é essa energia. Então isso aqui tem que ir para o máximo de lugar que puder ser visto, para que nem eu, quando vir, admirar, achar espetacular, perceber e sair voluntariamente, sem você falar nada, e dizer, meu irmão,
como é que é, como é que faz para poder contribuir, Sim, né? E estou à disposição, certo? ótimo. Então, veja bem, então esse nosso esse podcast ele tem que conseguir ser repartido, mandar para mais gente. E a rede que eu estou falando, essa rede que eu estou me referindo, é uma rede de IA, onde a gente vai mapear, já estamos fazendo isso, mas um mapa de calor, que chama-se Mapa de Calor do Brasil, onde todas as ações como as suas vão ser identificadas e dizer onde é que tem no Brasil outras ações parecidas com ele, como é que elas podem se fortalecer, juntar e fazer isso virar uma força nacional. Uhum. É justamente isso. Essa força nacional, por exemplo, um menino com 7 anos de idade, que ele tem ali disposição pelo menos 5 tipos de instrumento, ele vai ter no mínimo 15 atividades profissional para escolher. Ele pode ser produtor, ele pode tocar, ele pode ser um educador musical, ele pode ser um maestro, ele pode ser um luthier, a pessoa que conserta um instrumento. Por exemplo, na nossa instrumentoteca, nós temos 12 meninos que pararam de aprender a tocar para consertar instrumento. Então, as habilidades, competências, você vai observando e vai dando instrução. O nosso papel de adulto é observar e instruir. Diz a cultura do Evangelho que Jesus estava com Nicodemos. E de repente Jesus disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo. E aí, de repente, Nicodemos parou e disse: Mas eu sou grande. Senhor, eu já sou grande. Não, não é nascer de novo nas entranhas de sua mãe. É você pensar algo novo. É você caminhar por um caminho novo. E às vezes a gente fica no comodismo e pensando que não pode fazer a transformação. Mais uma vez, eu não sei tocar instrumento musical. O que eu aprendi é tocar coração. É dar oportunidade. Ser uma janela de oportunidade para essa criança, jovem, adolescente. E hoje, na nossa comunidade, nós temos 475 crianças, jovens e adolescentes, 475 crianças e adolescentes com um instrumento musical, um violino, por exemplo. A primeira vez que eu peguei no violino, eu disse: poxa, eu vou levar um violino para a comunidade, não tem ninguém que toque. Isso eu estou falando de 2006. E aí alguém me disse: mas Jean, vocês lá vai tocar violino? Por que vocês não tocam atabaque? Aí que vem aquela palavra minha: rouba a minha esperança de ter um violino na comunidade. Ah. Aí eu disse: peraí, não, eu quero violino. A pessoa: mas violino? E quem vai ensinar? Eu disse: não, eu tenho capacidade de ensinar. Tu tem capacidade de chegar o violino na comunidade? Aí chegou o instrumento na comunidade. Aí eu pensei, disse: o instrumento chegou. Agora. Aí vem a comparação. A comparação só serve nesse momento. Violino, 4 cordas, madeira. Cavaquinho, 4 cordas, madeira. A afinação do cavaquinho eu sei. E rapaz, se eu fizer a troca, opa, ele já toca. Gabriel Reis, um abraço para você. Gabriel. Um abraço aí, Gabriel. E hoje é técnico, é luthier. Gabriel, você toca cavaquinho. Ele toca bem, Gabriel. E você empodera, empowerment. Você toca bem. Tem um desafio para você. Eu vou pegar um violino, afinar como um cavaquinho, e daqui a 15 dias você vai tocar para uma pessoa. Aí ele: vai dar certo? Eu disse: vamos tentar. A vida, todos nós somos cientistas. Todos nós somos cientistas. Aí quando eu digo que roubaram, quem se vê como cientista na nossa sociedade? Boa. Então roubaram esse centro cientista. No Brasil, quando a gente vai falar sobre cientista, por exemplo, a gente tem Marcos Ponte, um astronauta. Quanto tempo tem o Brasil? A gente não pensa, né? Vamos botar da República para né? cá. A gente não 1819. consegue falar o nome de 3 astronautas no Brasil. E aí, quando chegou no dia, Gabriel tocou, e tocou muito bem, brasileirinho, no violino. Poxa, você toca muito, e Gabriel, todo cheio de si. E a gente sorriu, porque educação é um teste, educação é você pensar, sentir, agir e fazer um modo diferente. Hoje, nós sabemos a afinação do violino, nós temos 22 violinos, temos viola, temos violoncelo, temos contrabaixo, tem uma grande orquestra na cidade, que hoje os meninos fazem parte. Mas se eu não tivesse a coragem de pensar diferente, pensar fora da caixa, É isso aí. porque é da nossa conta pensar fora da É caixa. claro. É isso aí. Estamos juntos. Maravilha. Olha, eu fico empolgado. Eu acho que é o primeiro podcast que eu fico mais calado até agora.
que eu estou aqui admirado, ouvindo e querendo ouvir mais. Esse é o problema que é legal, porque veja quanta transformação. Sim. Gente, Olha, por que professor Jean? olha, eu sou. Todos nós somos professores, Hum. sabe? Não, eu estou É, dizendo, eu sei que você, mas assim, mas por que a comunidade não é só, você não é só, não é só os alunos, entendeu? Que eu tô dizendo? Você é mais conhecido, esse pessoal lá eu fiz, professor Jean, professor, e um respeito, uma admiração, uma liderança fantástica. Eu observo sim, muito, né? Sou observador por natureza também, na sequência de observar, né? Talentos, né? E aí eu percebi, eu digo, pô, a admiração, sabe? O olhar. Como estava fazendo aqui na associação também, sim, a banda veio de você, sim. e cantou, e uma coisa, uma É, pessoa que Ruiva, cantava sim. maravilhosa, canta. Ali é porque são grupos e subgrupos. Porque a gente, assim, né? Devemos ter um olhar de animal. O professor Jean, o que é um olhar de animal? A serpente, ela não pisca. E o empreendedor, ele não pisca. Ele está ali no seu descanso, passa uma coisa, ele, poxa, eu posso fazer tal coisa. É o que acontece com o nosso grupo. São muitos meninos habilidosos. É muita competência. E aí a gente precisa fazer o chá, que eu chamo. O charrá. Se relacionar, começando do final. Charrá, Charr. Hum. Se relacionar. Depois ver a atitude. Depois ver a habilidade. E no final teria a competência. O nosso grupo faz isso. É uma técnica nossa. Essa técnica, nossa, você não pensou em utilizar agora, que está em tantos cursos nas redes sociais, e instituir também a sua técnica e disponibilizar ela para outras É pessoas processo. aproveitarem? É processo. Eu agora estou estudando psicologia, né? Vou entrar no segundo ano de psicologia. E mais uma vez, é processo porque são tantos rótulos que a gente tem que dizer. Eu escrevi um poema assim, me permita. Oxe. Mão na cabeça. Hum. Alguém me diz assim: vai para onde? Você gasta muito. E você não pode pensar dessa maneira. Ei, quem é você? Ei, quem é você? Não, gente, eu sou apenas um pai de família querendo colocar meu nome na história. A gente responde tantas coisas. Então, nós pensamos, nós temos aí o que nós chamamos, que é o racismo epistemológico. Temos aí grandes pensadores como Juliano Moreira. Mas qual é a escola brasileira que fala sobre Juliano Moreira? Sobre Milton Santos, geógrafo? Você não tem. Então, estamos ainda de maneira processual. No dia 25 de setembro de 2024, fui chamado pelo Papa Francisco, na Itália, participar da economia de Francisco. 40 pessoas na audiência. Isso marcou minha vida. Não pelo Papa, mas pelo fato do Beiru, que é uma Nova Belém, saiu uma pessoa da comunidade para o encontro. Chego lá, o Papa Francisco, que não me conhece, mas que é a energia, que o universo fez ele começar o discurso dessa maneira. Me permita. Não devemos ser administradores de medo, mas empreendedores de sonhos. Eu chorei, porque nós estamos criando a Casa dos Sonhos no Beiru. Boa. Nós temos uma oficina dos sonhos. Como é que é? Repita aí. Não devemos ser administradores de medo, mas empreendedores de sonhos. Quem é que disse isso? Foi? Papa Francisco. Maravilha. E quando eu chego num local e escuto isso, gente, eu estou fazendo a Casa dos Sonhos. Boa. Tem uma oficina dos sonhos. E ninguém ventilou, ninguém pessoa, porque o universo, ele também caminha, assim como as águas. Já viu como a água é bonita, né? Eu me considero como água, como um rio. Você represa ela, ela vai enchendo, daqui a pouco ela encontra o seu lugar. Ou grande ou pequeno, ela quer seguir. Ela mata a sede, ela apaga incêndio. Infelizmente, a gente está fazendo isso no Brasil. A Via Cidadã eu gosto, porque de maneira honesta, clara e coesa, coerente, faz o seu caminho fluido, como água. E aí eu diria para você, para ficar bem melhor, a ideia de criar a Via Cidadã, o nome Via Cidadã, o movimento Via Cidadã, é da nossa conta, o portal, o portal de notícia, o podcast, a fundação, a própria Fundação Paulo Cavalcante,
ela tem toda. Eu sou a via de transformação, e aí isso é da minha conta. E aí, isso é da minha conta, que vai virar exatamente é essa que eu quero fazer. Eu quero fazer uma campanha nacional. Vou fazer uma campanha nacional de massa, né? Eu conto aquela história do sobrinho de Freud, você que está fazendo psicologia, que ele estudou exatamente psicologia de massa, né? E ele, em 1929, no desfile de moda, ele teve a ideia que ele foi se especializar em marketing de massa, e ele criou a ideia de que no desfile as mulheres, quando estivessem desfilando, acendessem um cigarro, uma tocha. Sim. E criou a tocha da liberdade feminina naquela época, que criou uma cultura, criou um costume mundial das pessoas fumarem, né? E como se o cigarro passou a identificar uma autoestima, uma liberdade. Bom, mas ele também fez outras coisas, né? Ele foi o responsável pelo que introduziu o bacon, o ovo, aquele café que eles chamam de reforçado nos Estados Unidos, por causa que ele foi contratado para fazer o marketing de massa do agro, né? Então, para vender mais porco, vender mais bacon, vender mais ovos. Bom, mas nós tivemos aqui no Brasil um marketing também oposto ao tabagismo, ao cigarro, sim, que é da câncer, tira a potência, etc. E, tal, e que também conseguiu transformar a cultura, sim, que nós tínhamos no Brasil, que foi um avião, um restaurante, na igreja, em tudo que é lugar. Então, veja bem, é possível, professor Jean, nós, com movimento de cidadania, com essa energia, e se encontrando, como estamos nos encontrando, juntando esses rios quando se encontram em caminhos e outras águas, sim, e aqueles rios, riachos que vão se juntando, sim, e criando aquela força espetacular que vai cair em outra água maravilhosa, só que salgada, que é o mar. É isso que a gente pode conseguir transformar, e vamos transformar o nosso país, né? Eu digo todo santo dia é o seguinte: eu vejo essa força crescendo, eu vejo esses riachos se encontrando, sim, eu descubro lagoas que não estão interligadas, sim, ainda, e está virando um grande sistema, como se diz, de transmissão de águas, né? Ou seja, que vai se irrigando, e onde você irriga, você pode colher. Por isso que eu chamo que os empresários raiz, né? O empresário raiz é aquele que eu digo que é o informal, é aquele que tem um sonho, mas ainda não se formalizou, sim, mas ele é raiz porque ele está ali, que eles chamam de mercado subterrâneo, que eu acho horrível o nome, mas então, por que raiz? Está subterrâneo, mas ele tem o direito de brotar e frutificar, né? E aí você tem uma maravilha de um país onde todo mundo começou raiz, né? Como eu comecei raiz, como você começou, sim, raiz, nossa história é muito parecida, né? Mas acontece que quando eu falo parecida é porque você pensa que eu já lhe falei isso. Sim. Eu vim da Brasil Gás, sim, né? Eu também carreguei litro no lixão de Salvador. Sim. Eu ia buscar litro na Kombi Velha ali no Beru, porque tinha um pessoal ali que quando passava o caminhão de lixo que, sim, guardava nas casas deles litros vazios, litros de vidro, sim, e eu ia comprar, pegar lá, como vinha na Bica do Maria Paz, pegar papelão, porque tinha loja americana, Sandis, Mesbla no passado, e eles pegavam, não tinha ainda o que catasse aquele papelão, então eu cortava o papelão para virar caixa, transformar em caixa, virava o contrário, minha mãe cortava, fita gomada, fazia as caixas, sim, botava água utilado, solução em bateria, e aí que a gente começou. Então a gente tem uma história de conhecer, né, que é importante, essas nossas raízes que fazem com que a gente, agora, esse instinto, essa vocação, esse talento empreendedor que você tem, que eu tenho, essa visão de serpente, no bom sentido, viu? Não no sentido que vai serpente, simbolicamente, algo serpente de enxergar, ver, não piscar, ou escolher bem, entender, identificar para o bem. Isso é uma maravilha. Quando a gente fala de serpente, por exemplo, falou aí pro bem, a gente não vai qualificar. Não, né? Não, é serpente. Você acha? Sim, é serpente. A serpente morre de gente pra caramba. Não, não morre, por engano, não. Eu posso falar de serpente com propriedade. Por quê? Me conte. Em um determinado momento na minha vida, eu participei do NOAP, Núcleo de Orfídicos da Bahia, na UFBA, e trabalhei com serpentes. É um animal calmo. Não procura treta com ninguém, porque ela sabe quem é ela. Uma papa pinto, uma vez, ela deu uma carreira assim, em mim, meu irmão,
que a gente Quem estava no estava ambiente? empinando a raia caiu no mato lá, e quando a gente entrou lá, ela saiu atrás da gente, Quem ela estava no correu ambiente de mesmo. quem? Quem estava no meio de quem? Sim. Rapaz, eu estava no meu ambiente, estava atrás da minha raia. Entende? Correta essa. Quer dizer que o ambiente é meu e eu não tenho direito de ir também numa mata, só Então, porque eu né? sou ser humano, eu vou ter que Então, bater na o porta e perguntar: ambiente oi, tem cobra natural, aí? o ambiente natural era da serpente. Não, peraí. É, O ambiente natural é de todos nós. mas no caso de uma Olha, lá tinha mata, uma árvore, tinha um cajueiro. sim, Esse cajueiro era antigo. sim, E eu já sabia que esse cajueiro estava sim, lá e eu ia buscar caju para tirar lá. Tinha passarinho, tinha mico. Só sim. que essa serpente, nesse dia da Tudo, raia caiu, estava tudo lá. propício ao ambiente natural da serpente. Eu sou pelos bichos, Mas, e não, você né? entendeu? Também entenda, eu sou bicho. É, Seja por mim. é, O que eu estou querendo colocar né, é o seguinte: quando eu coloquei o olhar, eu quis sim. valorizar que o talento empreendedor. Mas é E isso. empreender também social, é empreendedor também na desenvolvimento. Como Por eu isso sou que eu disse que empreendedor não nato. devemos qualificar é serpente, né? O que ela vai fazer, o que depois é devido à tríplice contingente. Qual é a tríplice contingente? Pegando o exemplo para que me permita Não, da claro. raia, né? Repare, tá a mata tá lá. O animal, a serpente, ela por ser um animal de sangue frio, ela fica o maior tempo dela recolhida. Então, para ela atacar, é porque alguém foi no íntimo. Ela estava choca. Ah, então certo assim, entendeu? Não, Mas, eu fui saber depois. Eu fui beleza, saber né? depois, quer dizer, claro que ela choca, ela vai proteger os filhotes dela. Assim também o ser humano é É, a claro. pessoa, É. né? Nós precisamos observar, aí vem olhar a serpente, a habilidade, a competência, a técnica de cada um. Porque cada um é chamado a um propósito, a uma vocação. E vocação aqui não ligada ao mundo da religião. Vocação aqui ligada ao mundo da cidadania. Eu concordo. Se você olhar meu símbolo da fundação, é uma águia. E todo mundo, é interessante isso, me presenteia com uma águia. São duas Sim, coisas que me dão muito. Do nada. Uma águia e São Jorge. sim, E eu gosto da águia, porque a águia ela renova. A águia, ela, quando chega em um determinado sim, momento, ela tira as suas unhas, ela tira o sim, bico, ela sim, tira. Né? E quando ela está mais bem antiga, dizem, não sei sim, se é verdade isso, que ela, quando ela já chega, ela voa bem alta, e aí ela diz, já foi, né? Então ela, a águia ela se reconstrói, sim, a águia ela voa, né? Olhando, ela olha de cima, então sim, tem tudo a ver com o que você falou. Meu querido amigo, eu queria que você me dissesse o seguinte, que a gente tinha que ter um papo nosso, tinha que ser um papo de 5 horas, tinha que ser um sim. curso. Olha aí. Coisa boa. Mas vamos fazer o seguinte: vamos ter que marcar a Sim, outra, porque a gente, senão, porque se a gente ficar muito tempo, né? A gente vai só se a gente cortar em uns dois, para ficar à sim, vontade. Você é que manda, você é que sabe como é que eu acho. Mas eu acho que a gente poderia parar essa etapa sim, com que uma mensagem que você puder queira dar, mais importante para a gente, né? Para nossa união, né? Para essa parceria que eu tenho certeza absoluta que vai multiplicar muito no nosso país. Eu quero que vocês compreendam exatamente isso. O nosso querido professor Jean tem essa magnífica característica e qualidade que eu admiro muito, já disse a você, admiro. Chamei ele até para a gente fazer uma andada no Bonfim. Aí ele estava viajando, não foi? Esse sim, dia viajando, eu disse, Paulo, estou viajando, tudo marcado já, não vai dar para eu fazer agora. Ele foi muito em cima, e realmente foi em cima porque a gente pensou em cima em fazer, mas era uma caminhada da cidadania, uma sim, caminhada já utilizando esse instrumento, essas pessoas e mostrando o que é que nós temos. Ou seja, sim, era uma caminhada nossa, sim, né? E valorizando as pessoas também que estavam sim. ali, era uma oportunidade para a gente fazer aquilo, para a gente poder usufruir desse belíssimo trabalho, divulgar ele que a gente precisa fazer. Fique à vontade, o que é que você diria aqui para Eu o seu digo público? que, Direciona ao seu público, sua câmera pode ser essa aqui, pode ser que pronto, quiser, pau na máquina. exato, né? Eu fico assim muito feliz porque as pedras se encontram, os rios se encontram, as águas se encontram de maneira natural, né? E do ano 2025 para agora, 2026, a gente tem muito ao que observar. Estamos criando aí junto a questão do Observatório Educativo do Beiru, Boa, que é algo interessante que a gente não tratou aqui, pode ficar para um segundo claro. momento, mas isso é uma chave, Mas pode ficar à vontade. né? A vida é uma chave, né? E aqui eu agradeço a Cris, Um abraço para a Cris né? aí. O grande competência, Ela é aquela. certo? A Ney Campeiro, também toda a rede, Ney, né? Que estamos estudando metodologias ativas para que a gente possa chegar no teu o coração. diretor
da escola, muito importantíssimo, o diretor da escola do Beru, Sim. Anderson, né? Anderson, um Da escola abração do Zumbi dos também, Palmares, Zumbi dos né? Palmares, que também recebeu a gente lá Sim, com os braços abertos, exato, né? entendeu, tem uma grande habilidade também com a É turma. como diz a música de Beto Guedes, né? Que vamos precisar de todo mundo, né? Vamos E precisar de todos todo vocês mundo, que né? participaram, e eu vou esquecer, vamos dizer Né? assim, você não falou de mim, Né? Mas todos, mas né? Cris, você liga para explicar que É, é o né? tempo. E aí, dentro dessa perspectiva da musicalidade, do Observatório Educativo, do PROFOR, Programa de Fortalecimento de Negócio Inclusivo de Comunhão, que vamos ter a certificação agora dia 29, já faço o convite aqui em público, né? Ótimo. Quinta-feira, dia 29, 9h30 da manhã, na comunidade do Beiru, Tancredo Neves, teremos 24 pessoas sendo certificadas depois de um ano de todo um processo. E aí a gente, mais uma vez, cruza A certificação de. do Programa de Fortalecimento de Negócio e Inclusão. Foram 9 meses de estudo em empreendedorismo. São 12 pessoas que saíram do improviso para uma questão mais técnica, elaboral, com ajudas contábeis, jurídica, profissional, juntamente com o Instituto Aliança, a Rede da Economia de Comunhão e nós, da Associação Mosaico de Amor. Então, tudo isso é para dizer que fazer o bem é dar o primeiro passo. Só para dizer uma coisa, o que você está falando é o seguinte: não sei se essas pessoas já viraram pessoas jurídicas, Sim. já são pessoas Depois de jurídicas. 9 meses, a gente caminhou e vai ser a certificação. Sim. Sim, porque veja bem, se tiver, seria interessante porque ele casa com o projeto da Link PJ, que é exatamente a que financiou o Marsúpio, Sim. que dá todo o suporte jurídico, contábil, financeiro, Advocacy. tudo Sim. para essas pessoas, ou seja, sobreviverem, né? Sim. Acompanha. O Marsúpio é o canguru, que eu lhe Sim. falei, que bota na Sim. bolsa. Então, de repente, pode ser excelente parceria, mais um Sim. produto que a gente começa aqui, nosso Sim. bate-papo, já criar Sim. e transformar em muito mais gente, não só os 12, mas como eu tenho Sim. a do subúrbio são 13, né? Você 12, lá vai a gente quer fazer agora mais 3 mil. Sim. Então a gente tem aí uma oportunidade boa. É Pau na importante, né? máquina. Pau na máquina, né? Ó, E é dizer isso, né? Não utilizando a Bíblia para encerrar um início de conversa, mas no livro de João diz algo que para mim é o meu propósito de vida, que é o seguinte: vida em abundância para todos. parabéns, parabéns. Gente, é por isso que é da nossa conta. Compartilhe, vem cá um brindezinho. Vou botar aqui que ele falou assim: ó, curta e compartilhe esse episódio, é da nossa conta sim. E aí, vamos transformar? Seja você também a vida de transformação. Até a próxima. Paula Vamos que Marca. vamos. Que Pau na não. máquina.